Glória a Deus. Amém. Todos estão ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Nós saudamos a igreja aqui presente, aos amados que nos acompanham pelas redes sociais, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu convido os amados, na escola bíblica de hoje, nós vamos ver um tema importante. Depois eu vou fazer até uma pergunta para os irmãos que está no livro de Neemias, capítulo 13. Neemias, eu estou com a versão Almeida Revista e Corrigida. Neemias, capítulo de número 13. Tá, com calma. Quem encontrou, ok? Quem não encontrou, o irmão que já encontrou, ajuda o que está procurando, que às vezes não... Amém? Olha lá. Ajuda que a irmã Andréia achou direitinho. Amém? Temos tempo, não é? Importante estarmos. Amém. Vamos ler, amados. Neemias, capítulo 13, é o último capítulo do livro. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tínhamos saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou. De sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, e com ele Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a caixa de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado.
Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém, já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrisse até passado o sábado, e pus as portas a alguns de seus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, eis de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que eu afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Até aqui, queridos, Senhor Deus nos abençoa nessa breve meditação da Escola Bíblica Dominical, que o Teu Espírito Santo possa fluir com liberdade em nosso meio, nos dá toda a assistência, fala a cada coração naquilo que é necessário, porque só Tu conhece o íntimo interior de cada um de nós e o que precisamos. Se conosco em tudo, oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Podeis assentar. Um texto longo, né, que nós lemos o capítulo 13 inteiro, 31 versículos. Lembrei até do Hermélio. O Hermélio, de vez em quando vai pregar, lê o livro inteiro. Gênesis, ele vai de 1 aos... Brincadeiras, amados, não é? Mas é a palavra de Deus. Deixa eu perguntar, eu falei que tinha uma pergunta, não é pergunta tipo Carlos, não, que a pergunta de Carlos, ele faz 6 perguntas, a gente só consegue responder a metade. 3 é escondido lá. Quem colocou o leão não sei aonde. Amém. Amados, os mais antigos, creio eu, esse estudo aqui não é novo, mas por isso que eu falei, os mais antigos, creio eu, já devem ter ouvido. Eu queria saber de vocês isso, porque a depender da resposta, a dinâmica da aula será uma ou outra. Amém? Da EBD. Quem já ouviu o estudo denominado Os Móveis de Tobias? Levanta a mão aí, por favor. Ninguém? Nem os antigos? Rapaz, será que eu sou mais antigo do que eu estou pensando? Jesus querido, que responsabilidade. Ninguém ouviu esse estudo dos móveis de Tobias. Esse estudo trazido já antigo na presbiteriana, na Assembleia de Deus, nas batistas, em todas as igrejas. Não tem nada de novo aqui, tá? Mas como os irmãos nunca ouviram esse estudo chamado Os Móveis de Tobias ou As Mobílias de Tobias, nós vamos trazer para os amados. Amém? Então,
Com licença um minuto. Não é fácil. Agora entendi porque o senhor pediu para trazer esse estudo. Eu estava com outras coisas, o senhor traz esse estudo. Eu pensei assim, não, talvez 30% já ouviu, vai até me ajudar. Né? Mas ninguém nunca ouviu falar nesses estudos móveis de Tobias. Se vocês procurarem isso tudo que é igreja, pastores, antigo, meio hoje, né? Então, queridos, vamos contextualizar então, amém? Vamos contextualizar então. Creio que todos já leram o livro de Neemias, mas ninguém é obrigado a se lembrar tudo o que aconteceu, né? A gente lê, mas a ideia, tá, irmãos? Porque nós vamos fazer uma aplicação em que a Bíblia se aplica o que está escrito para nós, né? Vamos dizer assim, no nosso CPF, pessoa física, e se aplica para nós entendermos a atuação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no mesmo texto ou passagem, muitas vezes vocês vão ver aplicabilidade pessoal, aplicabilidade para a vida na vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aplicabilidade para o coletivo, que nós chamamos de igreja. Amém? Então, quem era o Neemias? Neemias era um judeu, tá? Que estava no bem bom, mas no bem bom, lá na fortaleza de Suzã, ele era copeiro do rei Artaxerxes, bem? Isso aqui já é depois, tá? Contextualizando os queridos, depois do cativeiro babilônico de 70 anos, lembra? Jeremias foi o profeta que profetizou ali, dando tempo para o povo se arrepender. Olha, e o povo continuou na mesma toada de rejeitar a palavra de Deus profética e querer seguir os seus próprios caminhos. Resultado, Nabucodonosor tomou Jerusalém, levou cativo e o povo ficou 70 anos cativo em Babilônia. Até que Deus, diz a palavra do Senhor, despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, porque na época da, vamos dizer assim, libertação do cativeiro, já não era o império babilônico que estava no auge. Era o império chamado Medo-Pérsia. Era a Média junto com a Pérsia. É Irã, aquela atual área ali do Irã, tá? Trazendo para os dias de hoje. Então, queridos, Neemias, alguns dizem que talvez ele fosse um levita, mas eu sou do grupo que entende que ele era judeu, não era levita. Tá? Não era levita, ele não assume nada de sacerdócio, nada nessa linha. E o seu irmão, que ele diz que é judeu, então, se o irmão dele era judeu, né, e não dá a característica de levita, é provável. Então, qual a situação do Neemias? Era boa ou ruim, amados? Porque copeiro do rei naquela época era, a gente pode pensar que é o copeiro de hoje, aquele homem de gravatinha borboleta, servindo uma aguinha ou um café de uma empresa terceirizada. Não, o copeiro do rei, o camareiro do rei, eram pessoas que tinham intimidade com o rei. O rei, inclusive, contava confidências ao copeiro. Né? Os irmãos lembram que o Artaxerxes viu o rosto de Neemias triste e diz assim: eu nunca vi você triste assim. Por que um rei ia se meter nisso, né, com um copeiro? É por causa da intimidade. O Neemias provava o vinho do rei, porque se matava muito por envenenamento, né? Então, se tivesse alguém que morrer, era primeiro Neemias. Né? Então, se provava o vinho do rei, toda a provisão, mas claro que existiam as camadas de segurança. Né? Termos aí que o Carlos, o Cleito, o negócio de TI deve entender melhor que eu. Hein? Tá certo? Então, essa era a situação. Quando a notícia chega no Neemias, porque Neemias quer saber como é que estão lá os meus irmãos em Jerusalém. Eu estou muito bem, obrigado aqui.
Aí quando ele soube assim da história, né? Tudo queimado, está tudo numa situação degradante, portas queimadas. O Neemias ali, ele já intentou no coração, eu vou pedir ao rei para ir em Jerusalém. Você vai ver que o livro de Neemias é um livro que ele usa muito a expressão eu, né? Parece até Jesus, porque a gente negócio de eu sou, eu fiz, eu faço, eu aconteço, é com Jesus, a gente já viu. Nós, né? Mas Neemias usa essa expressão. Então eu isso, eu aquilo, eu botei tudo em ordem, papapá. Amém? Nós estamos do comecinho para entender. Então, tempo depois do exílio. Só que depois do exílio, tinha gente em situação boa, tinha gente em situação ruim. Neemias estava no topo, junto do rei. Ele mandava em tudo. E Neemias consegue, então, do rei autorização para ir a Jerusalém. Estou fazendo aqui um resumo. E o rei apontou o tempo determinado. Em resumo, aproximadamente 12 anos ele ficou por lá. Tá? Isso não quer dizer necessariamente que nesses 12 anos ele não tenha feito alguma volta, tá? Mas a Bíblia não entra nesse detalhe. A Bíblia apenas diz que ele saiu no ano 20 do rei, e a Bíblia afirma categoricamente, onde nós lemos, que ele voltou no ano 32 do rei. Ele volta lá. E depois ele vai voltar de novo para Jerusalém. Os irmãos vão compreendendo a construção, tá? Porque mais do que a história, é o que é aplicável para nós. O que foi aplicável na época e o que é aplicável para nós. Não é? Estudar a Bíblia simplesmente como história, você vai para uma faculdade e estuda alguma coisa, você fica sabendo só da história. Né? Teve um homem chamado Jesus, teve um Neemias, historiador. Nós temos que entender o porquê que esse livro é escrito. Não é? E a gente vê algumas semelhanças muito interessantes, né, entre Neemias e Jesus. Ele vai dizer em algum momento, não vou ficar passando, porque são 13 capítulos, cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias. Eu comento muito com o Carlos isso. Se você procurar esses 3 dias na Bíblia, o que vai ter de 3 dias na Bíblia, né, que sempre aponta para algo muito interessante. E ele disse, quando ele chegou lá, ninguém sabia o que ele ia fazer. Tinha uns poucos homens com ele, vendo tudo aquilo destruído. Ele estava montado num animalzinho. Ele olhou aquilo ali, que desgraça. Tinha pouca gente com ele. E os poucos que estavam com ele, ninguém sabia exatamente o que ele ia fazer. Mas ele era um homem que tinha cartas do rei, era um homem com autoridade, um judeu temente a Deus. O que é que Neemias fez, amados? A construção dos muros de Jerusalém. O Esdras, que é o livro que vem antes de Neemias, ele dá uma reconstruída ali no templo. Esdras era um sacerdote e um escriba versado na lei de Moisés. Então, toda vez que se lê a lei de Moisés, era o Esdras que lia e explicava. Ele era um escriba versado na lei, zeloso. Neemias era um homem que assumiu a função de governador temporário. Ele passava temporariamente para algumas pessoas de confiança, mas essas pessoas de confiança que governavam se reportavam a ele. Então Neemias era esse homem que olhou, que o primeiro ouviu, saiu do seu muito bom lugar e vai lá para Jerusalém e faz uma análise, né, correta do que estava ali, muros e portas queimadas e destruídas. Esse homem constrói. Embora a construção do muro tenha demorado 52 dias apenas, tá? Conclusão, houve grande batalha para que isso ocorresse, queridos. Muita batalha. Existiam 3 elementos chamados Sambalate, que era provavelmente o governador daquela região de Samaria. Né? Lembre-se que os samaritanos não falavam com os judeus lá na frente. Não só porque foi um povo que se misturou, quando as tribos do norte foram tomadas pela Assíria,
Foi uma mistura só que aconteceu. Então, o Sambalate era um governador da região de Samaria. Tobias era um amonita. Lembre-se que nós lemos que amonitas e moabitas, Deus diz, não entra na congregação. E tinha o Gesem, que era um árabe, né? Gesem, um árabe. Esses três. E eu falei desses três, o pastor Carlos não pôde vir na aula passada, na passada, mas a gente, na pregação, na mensagem, nós vimos os mestres apóstatas. Quantos eram? 3 também. Aí a gente vai para o Apocalipse e vê lá não é trindade, eu não sei qual é o nome que se dá àqueles 3 lá, que está sempre se opondo, né? São 3 figuras que se opõem. Né? Tríade, qualquer coisa que você queira aí, né? Está sempre se opondo a Deus e as coisas de Deus, mas é um ser derrotado, né? Então aqui, amados, da mesma forma, esses elementos, eles vão começando assim, primeiro eles riem, eles vão construir muro, isso não tem condições de nada, isso é piada. Né? Abrindo um parênteses até, amados, dentro dessas histórias da vida, trabalhava num local, aí conheci um irmãozinho, em Cristo, irmão vibrante da Assembleia, um pouquinho assim baixinho. E a coisa vai, coisa vem, a gente quando podia, num tempo assim, num minuto de um café ali, rapaz, tal. E aí falava de Jesus, aí depois chegou uma hora, qual é o seu nome? É o Reginaldo. Aí quando eu perguntei qual o nome dele, foi uma dificuldade. Qual o teu nome? Ele botou a mão na cabeça, fez um monte de gesto, movimento, aí falou o nome. Só quando ele falou o nome, eu só pude entender lá na 4ª ou 5ª tentativa. Porque o bichinho tinha vergonha, tadinho, do nome dele. Sem. Qual o seu nome? Sem. Aí ele, não, é Gesem, meu nome. Eu não quis dizer o Arábio, porque aí o rapaz ia ficar destruído, né? Mas ele, tadinho, não tinha nada a ver, né? Mas tinha muito isso no passado. Quem foi assembleiano sabe disso. O camarada pegava assim a Bíblia, vai nos anos 50, Amã, está na Bíblia. É o nome do meu filho. Você sabe quem foi Amã? Conheceram pessoas assim? Entendeu? Tinha isso. Então ele tinha vergonha, porque ele conhecia a Bíblia e ele falou, né, meu pai e minha mãe me chamaram de Gesem. E Gesem era o inimigo do povo de Deus, o arábio, né? Mas ele era servo de Deus. Lembre-se, o filho levará a maldade para o pai. E ali a gente sabe que houve boa fé, tanto do pai, da mãe, mostra que eles não conheciam esses detalhes. Era uma vibração assim no tipo, eu vou botar o nome bíblico. Mas você tem que saber qual é o nome bíblico que você vai colocar, né? Nabucodonosor, não faz sentido, né? Então, voltando aqui para a nossa história, ele construiu, queridos, esses 3 começaram fazendo piadinhas, não dá, isso aí é brincadeira. Quando viram que o negócio ia crescendo, começaram a intimidar Neemias de tudo que é jeito. Até ameaça de morte ele teve. Só que Neemias era um homem determinado. Neemias dizia, eu não sou homem tremer na base, não. Eu comecei uma obra e eu vou terminar. Não é qualquer um que fala isso, não, né? Jesus, sim. Jesus é aquele que vai até o final, conclui tudo que começou. Mas esses homens, como não viram que Neemias não se rendia, né? Só para dar uma ideia, Neemias tem uma hora que fala, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Ou seja, dá mais uma ideia que ele também não era levita, ele não queria entrar de qualquer jeito, ele era um Judá. Como não viram que podiam pegar o Neemias na base da intimidação, você vê como o negócio é difícil de realizar as coisas do Senhor. Esses três fizeram um acordo com um judeu traidor e era um encontro pacífico. Vamos nos unir. Mas era para matar Neemias. E Neemias tinha discernimento dessas coisas. Eu discerni que isso era uma cilada. Amém, queridos? Foi construído. Esdras, que também está dentro do livro de Neemias, Esdras aparece aqui, ele vai ler a lei diante do povo, tá?
Mas quem era o sumo sacerdote nessa ocasião, queridos? Era o tal do Eliasibe, que nós lemos aqui. Nós lemos no 13. Eliasibe. Se o Igor puder projetar 3:1 de Neemias, 3:1, meu irmão Igor, olha só. Nunca mais teve um negócio do microfone. Hoje é o último. Cadê o microfone? Pode ler o que está na tela, querido? Pode ler o que está na tela? Amém. Graças e paz, irmãos. Neemias capítulo 3, versículo de número 1 diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Quem era o sumo sacerdote? Eliasibe. Eliasibe. Amém? Governador. Ou Tirsata, dependendo da sua versão. Uma palavra esquisita. Neemias, tá? Tirsata. Queridos, vencida os inimigos, aí nós vamos para o 13. Agora nós vamos entrar. Deu para entender? Esses 3 camaradas, nós não vamos falar muito deles. Apenas dizer. Tudo que você possa imaginar para impedir a reconstrução de uma obra que era de Deus, esses homens fizeram, mas não prevaleceram. Não prevaleceram. Né? Isso está no Apocalipse, né? E guerrearam contra o exército de Deus e os seus santos, mas não os venceram, né? Porque o exército de Deus, os santos, tinham o sangue de Jesus. Eles venceram pelo sangue de Jesus, porque ele é o acusador, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Né? Ele é o acusador, está no Apocalipse. Teve dedicação do muro. Aí nós vamos para o 13. Queridos, aí é que entra a questão dos móveis de Tobias, que é um estudo antigo. Se irmãos procurem depois, tem várias vertentes mas a maioria está por aqui. O que Eliasibe fez? Primeiro, quando Eliasibe faz isso no capítulo 13, o que está no 13:6, Igor? Projeto 13:6. 13:6. Porque o texto que eu li foi grande, então os irmãos são obrigados a decorar. Mas ó, o 13:6, Hermélio, pode ler? Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Amém, obrigado, Hermélio. Tá? O que Neemias está dizendo? Que quando aconteceu todas essas atrocidades espirituais, ele não estava lá. Ele tinha voltado. Os irmãos já estão começando a entender, eu tenho certeza, na vida pessoal e na pessoa de Cristo. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Amém? Comecem a perceber, porque os apóstolos pregavam as Escrituras, queridos. Eles demonstravam Jesus nas coisas. Queridos, Neemias deixou tudo em ordem. Ele chegou numa cidade desolada. Olha o que Eliasibe faz no 4. Ele se aparentou, né? Ele se aparentou com Tobias. Depois está tudo pronto. Porque o inimigo não desiste. Como ele não vai destruir, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma amizade com você. Olha a atrocidade que esse Eliasibe, sumo sacerdote, fez. Ele tirou a mobília de coisas da casa do Senhor, que era pela lei de Moisés, pátios, tinha mobília. Ele não tirou tudo, mas ele tirou uma grande mobília, tirou o local que se colocava oferta de manjares, incensos, e colocou lá, ele meteu dentro os móveis de Tobias. Meu querido, se nós formos para o novo... Igor, 1 Coríntios 6,19. Jesus fez uma obra na nossa vida. Ele restaurou. Está tudo quebrado, queimado. Pô, o Senhor restaurou a nossa vida. Ele saiu do bem bom. Eu não precisava
Ele veio aqui e reparou a nossa vida. Olha aqui o 6,19, 1 Coríntios. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não pertencemos nem a nós. Nós somos propriedade de Jesus. Ele não nos comprou? Então por que você está dizendo que você é dono de você mesmo, do seu nariz? Você não é dono de você não, querido. Você pode ser dono de você. Mas aí já não é Jesus. Ou Jesus é Senhor, ou você é Senhor da sua vida. Um dos dois. Nós somos o templo. Olha o que estava acontecendo na lei. Isso é projetado para nós. O sumo sacerdote, liderança. Isso está acontecendo nas igrejas. Está colocando coisas de inimigos que sempre foram inimigos a vida inteira, não é de hoje, dentro das coisas sagradas do Senhor. Dentro da igreja. Coisa que nunca foi permitido. Não estamos falando de móveis não, irmãos. O móvel aqui era da lei. Estamos falando de outras coisas. No corporativo, lembra que eu falei no início? No corporativo, igreja. No coletivo, igreja. E na vida pessoal, eu e você. Jesus fez uma limpa em eu e você. Foi lá no templo com a Zorrag, derrubou aquilo tudo, pomo. Aqui não é local de comércio não, meu amigo. É casa de oração. O templo é casa de oração, é casa de leitura, é casa de meditação, é casa de comunhão. Vocês estão fazendo covil de ladrões aqui dentro. Aí ele volta para junto do pai. Mas ele vai voltar de novo. Neemias voltou lá para perto do rei. Por bem bom. Deixou tudo em ordem. Aí o tal do Eliasibe, as lideranças. Quando eu voltar, porventura acharei fé na terra? Será que tem móveis de Tobias dentro da nossa vida? Foi inimigo a vida inteira nosso. Agora a gente está admitindo. E tirando. E outra coisa, não dá para conviver junto, hein? Ele tira as coisas do Senhor e bota as coisas de Tobias. Grande inimigo das coisas de Deus. Paz do Senhor. Paz, Senhor. Irmã vizinha nossa aqui, eu lembro. Tá? Depois se localizem a irmã onde é que a gente está lendo aqui, né? No pezinho do ouvido, assim, Neemias, alguma coisa e tal. Tá? Querido, ele fez uma câmara grande onde Dante se metiam as coisas e Neemias descreve ali, ele se aparenta. Vocês vão ver coisas terríveis. Isso nós vemos no 28, não precisa projetar, que também, aparentemente, aqui, filho ou neto do Eliasibe, se casa com a filha de Sambalate. Casamento, amados, é compartilhar de uma união. Então, o que aconteceu? Porque ele diz, enquanto tudo isso aconteceu, eu não estava aqui. Mas ele vai voltar para dar um cheque. E ele não vem mais como redentor, hein? Ele vem como juiz. A palavra diz que o Senhor Jesus vai voltar como juiz para julgar vivos e mortos e todas as nações. Por isso tem uma oraçãozinha aqui, tem um versículo aqui que eu tremo, e esse pode colocar, Igor, 29, o versículo 29. Esse aqui é Neemias no finalzinho dizendo, olha o que é que ele diz, lê aí, Hermélio, por gentileza. Hermélio é o nosso... Lembra-te deles. Para um pouquinho. Deles, os que fizeram casar, deu filho para casar com a filha de Sambalate. O outro se aparentou com Tobias, sumo sacerdote. Ou seja, Neemias teve um trabalho tremendo, colocou tudo em ordem, reparou muros, portas, aí você tira a mobília, parte da mobília. Não pense que ele morava num quartinho não, hein? Quartinho de empregada, não. Esses homens eram governadores. Isso devia ser uma cobertura, né, trazendo para o dia de hoje, com piscina e tudo mais, entre aspas, né? Trazendo para o dia de hoje. Era um grande espaço dentro do templo. Esdras fez isso para reconstruir. Claro que o templo não ficou igual ao de Salomão. Né? A palavra diz que os que viram o templo do templo de Salomão, quando chegaram, choraram, depois que viu. Né? Mas, amados, pode ler. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também
a aliança do sacerdócio e dos levitas. Amém. O que é que Pedro diz na sua primeira carta? Nós somos o sacerdócio real, queridos. Esse versículo eu deixo para cada um. Para mim, começar por mim. Eu sei que tem uma oração dizendo assim, Senhor, no dia do juízo, leve em consideração o que foi feito aqui, hein? Que eu fiz um trabalho, já pensou Jesus, eu dei a minha vida, eu morri, eu ressuscitei, eu deixei eles limpos, né? E agora quando eu volto, está cheio de coisas do mundo que eu limpei deles. Eu tirei tudo que era inimigo deles, que ia levar para a morte, e agora estão dentro dele, tem um pedaço, que é pátio das coisas de Deus, mas está cheio de coisas dos inimigos. Os irmãos entenderam a seriedade desse negócio? Esse estudo, se vocês quiserem, é Móveis de Tobias, é simples de procurar. Tem muito, isso é antigo, irmão. Isso é antigo, antes de eu nascer, Cleiton, já tinha isso aí. Tá? Isso de vez em quando tem que ser revisitado. Tem que ser revisitado esse assunto para a gente entender o perigo da contaminação. Porque a palavra de Deus, Jesus falou, ó, nem um iota, que é o menor símbolozinho lá, e um tio vai passar de toda a lei. Quando ele fala isso, é de toda a escritura, sem que tudo se cumpra. Então tem essa palavrinha aqui que o Neemias falou. Ó. Lembra desses camaradas aí. Que eu cheguei a arrancar cabelo de gente, gritar. O que significa essa aparente ignorância? Vocês viram quantas vezes eu falei o verbo e contendi, e contendi, e contendi? Porque não dava para ser amigável. Tinha que ser igual o Senhor Jesus fez no templo. Não dá para... Você pode tirar, por favor, essa barraquinha de venda de pombas daqui? Não dá, mano. Não dá. Não dá. O zelo da sua casa me consumirá. Os discípulos lembraram disso. Jesus ele se esgotou pelo zelo da casa do Senhor. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo e não pertencemos a nós mesmos. Mas nós não somos robôs. Temos que administrar, porque o Espírito de Deus se comunica com o Espírito do homem, que é a lâmpada de Deus para ver todas as coisas dentro de nós. E a gente tem que estar lutando e batalhando e guerreando para preservar os tesouros que Deus colocou dentro de nós. E tudo que ele tirou de porcaria. E não fazer como Eliasibe fez. Ele tira parte da mobília do Senhor, estabelecida na lei de Moisés, e coloca móveis dos inimigos que está lá na rede tomando água de coco dentro do templo de Deus. Nossa, ele está rindo de você. Está rindo, porque o propósito dele não muda, querido. Você acha que Satanás vai mudar? A palavra já disse que não. Não tem mais. Então, todo e qualquer negócio dele, toda qualquer aliança, casamentinho e tal, lembre-se, tem um propósito. O item 1 é você morrer. Depois tem o seguinte. O primeiro é você morrer eternamente. Depois ele vê o item 2, o 3, o 4. Meu querido, 7. Eu vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus, o que muito me desagradou. De sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Só quem tinha essa autoridade era Neemias, amados. A mesma coisa, quando eu falo que ela aplica-se para nós, como aquele que tem a responsabilidade de preservar, o que Neemias fez, ele prefigura as coisas que Jesus fez por nós. Ele deixou, né, como louvor antigo, o esplendor da sua glória. Né? Ele deixou, não está no louvor antigo? Né? Como é o versículo 5? Deixou o esplendor da sua glória, não sei o que aqui. Né? Não sei se a irmã Isabel vai lembrar. Ou a irmã aqui, mas amém. Ele deixa, ele vem, ele repara. E ele volta. Mas ele vai voltar, queridos, aqui. Você já pensou no dia que o Senhor Jesus voltar, encontrar, né? Está lá em Hebreus, ninguém seja achado infiel. Fiquem firmes na esperança. Vocês já perderam todo o espólio de vocês, as coisas de vocês, não tem problema nenhum. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Tá tudo isso. Então a gente está sempre numa luta. Conforto é isso. Ó. Deixou tudo em ordem. Aí conforto.
conforto. Aí vem o inimigo, sorrateiramente, fala, está muito em ordem. Se a gente atacar, a gente já tentou fazer isso. Vamos nos unir com eles? Vamos nos aparentar? Vamos. Também, queridos, o que aconteceu com os levitas, os que prestavam serviço na casa do Senhor? Eles fugiram para cada um para a sua cidade. Por quê? Porque não estavam observando os dízimos, as ofertas, que era da lei. Tudo que eu estou falando aqui é da lei. Pode não ser muita coisa aplicável para hoje, mas tem outro nome, né? Você ofertar ao Senhor a sua vida, do seu bem, não é isso? Está lá no Provérbios. As primícias da tua fazenda, o Senhor será contigo. Tá? Ele entendeu que o quinhão também estava sendo retido, o sumo sacerdote estava nem aí. Ele estabeleceu cantores, porteiros, tudo que Davi tinha feito. Davi estabeleceu tudo direitinho. Lista de cantores, de porteiros, dos instrumentos, nome por nome, das tribos, da sequência lá. Ele também observou e perguntou por que foi desamparada a casa de Deus. Não tem resposta, né? Não tem resposta. Aí começaram a fazer as coisas certas, depois da chamada. Quem sabe isso aqui também, se você quiser interpretar, pode ser uma chamada para a nossa vida atual. Um tempo para a gente refletir antes que chegue o fim. E a gente aperfeiçoar. Agora, olha o versículo 13, que coisa linda. O 13, desse mesmo 13. E por tesoureiros, é Neemias falando, pus sobre os celeiros as selemias, ou seja, era para ter o dízimo da agricultura, da subsistência. O sacerdote, a Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. O Senhor, Ele quer de nós fidelidade. Se Ele é o nosso Senhor, e nós não somos donos de nós mesmos, fidelidade. Somos perfeitos? Não. Mas até nos erros a gente vai aos pés do Senhor. Senhor, o Senhor é meu Senhor. Por isso eu estou aqui conversando com o Senhor. Errei, cometi isso. Eu não estou buscando alternativas. Eu dependo da misericórdia do Senhor. Eu dependo da sua misericórdia. Eu estou confessando que eu pertenço ao Senhor. O Senhor me perdoa? Perdoa, né? E Neemias faz essa oração também. Se você olhar, o Igor hoje está mudando bastante aqui, ó. Versículo 22, Igor, agora. Tá? Olha o que Neemias, ele sempre, porque nessa versão aqui, essa é a CF, né? Na ARC, Revista Corrigida, abre-se um parênteses para certas falas de Neemias. Também disse aos levitas, aqui abriu parênteses, tá vendo? Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Então nós vemos homens como Neemias, e aí pode ser com qualquer um de nós. Mesmo que você tenha zelo, você precisa de perdão. Ele está pedindo, perdoa-me, Senhor. Eu devo ter exagerado em alguma coisa aqui. Eu cheguei, arranquei cabelo de gente, porque o negócio era muito grave, Senhor. Eu tentei ser zeloso. Perdoa-me. Daniel capítulo 9, a gente não via falha nenhuma em Daniel. Daniel diz, Senhor, pecamos, contigo está o perdão, e conosco o corar de rosto, ficar com o rosto avermelhado de vergonha, corar de rosto. Já viu aquela pessoa brancona, que quando está com vergonha, o sangue vai para a face do rosto, fica toda vermelha? Ele diz que isso pertence a nós, mas a Deus pertence o perdão. E é por isso que ele busca a Deus. E ele diz que isso é assim para que todos temam a Deus. Como não temer aquele que é o único que tem o perdão para nos dar? Você vai buscar perdão em quem? Não é? E Jesus, diversas vezes nos evangelhos, se apresentou para os fariseus e aquele povo que não queria recebê-lo como Deus, que ele perdoava pecados que era contra Deus. Eles diziam, como que você pode perdoar pecados se não é contra você? Bom, reflita um pouco. Pecou contra Deus e eu perdoei? Imagina aí o que eu sou.
não é? Para eles pensarem um pouquinho, queridos. Queridos, outra regra que eles observaram, quebraram no sábado. Acabou o sábado, porque sábado era lei para o judeu. Guardar o sábado, era sagrado. Comércio no sábado. Até os tírios, que é o pessoal de Tiro, vinha vender peixe para os judeus. Comércio à vontade. Compra, vende, compra, vende. E mais uma vez a palavra diz, e contendi contra os nobres de Judá, que mal é esse? E o negócio era tão difícil de quebrar, esse negócio de dinheiro, de comércio, não ter nem um dia para o Senhor, que o pessoal que foi expulso, mesmo depois que Neemias fecha as portas, eles ficaram nas portas lá de fora. Quem sabe, passando o tempinho, esse negócio não vai ser liberado, a gente entra de novo aqui para vender. Até que passaram 2 dias, Neemias foi lá fora, pode ir embora, hein? Se vocês permanecerem aqui, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Neemias era decidido, querido. Não queria saber quem era, não. Ele sabia o seguinte, Deus é comigo, é conosco. A gente começou do zero, com zombaria. Começaram fazendo piada. Vamos fazer muro. Daqui a pouco o negócio começaram a intimidar. Aí viu que não dava certo, começaram com traição. Compraram até judeus. Um judeu, eu não lembro o nome dele, para marcar um encontro, para fazer uma aliança. Ele entendeu e discerniu que era uma cilada para o matarem. Quiseram que ele entrasse no templo, no lugar onde só o levita podia ir. Ele também entendeu? Não. Então ele tinha discernimento. E nós temos que pedir a Deus, 1 Coríntios 9, naquela lista de 12, 1 Coríntios 12, dons espirituais. Tem um chamado discernimento de espírito. Para você saber se aquilo que está vindo é do teu coração, tua cabeça, é do adversário, que é mais fácil de saber, ou se é de um terço do homem. Coisa do homem, da razão da cabeça do homem. Não vem de Deus aquilo. Então você tem que saber discernir. Neemias era craque nisso. Nós temos nossas falhas, não é? Mas Neemias, aqui trazendo para a figura do Senhor Jesus, é aquele que conserta tudo, né? Então você vê que o povo colocou sobre um dia consagrado ao Senhor, em que se ia ao templo ler a lei, o comércio, porque entrava dinheiro. Aí Neemias vem e acaba com tudo isso de novo. Amém, queridos? Então, para nós, esse estudo chama-se normalmente Móveis de Tobias. É mais ou menos conhecido, mas pode colocar qualquer título, o pastor é especialista nesses títulos, tá? É o último capítulo, mas é um capítulo que demonstra que entre a reparação das nossas vidas e a volta do Senhor, muitos apostatam da fé. Ou muitos se mantêm como povo dentro da igreja, que a gente ficando aqui por Jerusalém, porém quebrando todas as regras da graça, que nós vivemos na graça. Nós não temos que guardar sábado, mas nós temos que guardar alguma coisa. A gente tem que guardar todo dia agora, não é sábado. É de domingo a domingo. Agora, o dia de guarda é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Todo dia, até Jesus voltar, é dia de guarda. É dia de guarda e dia de descanso no Senhor. Descanso por ter recebido dele a graça e a misericórdia. Né? Temos o trabalho do dia a dia, que nos cansa, a nossa carne, que nos afadiga. Né? Eu menos que me aposentei, mas alguns irmãos que ainda estão na labuta. É difícil, é cada dia mais difícil, é trânsito, é dificuldade no trabalho, relacionamento com superiores, com pessoas. E quando ele volta, querido, eu sei que o Hermélio vai falar, o Hermélio vai dar uma fala, a gente vai... Mas vocês viram que quando que essas falhas todas começam? Quando a liderança, que aqui está tipificado na pessoa de Eliasibe, que lá no 3 a gente viu até trabalhar na obra, ele trabalhou. Ele, o sacerdote, para reconstruir muros e portas. Quando o Todo-Poderoso se ausenta fisicamente, vai passando o tempo, tudo começa quando você coloca dentro da casa de Deus, dentro do templo que é você, ou dentro da igreja que é o coletivo, tudo que Jesus tirou, porque aquilo era impeditivo para que você crescesse espiritualmente. Muita coisa demora, muita coisa foram guerras de décadas.
O Senhor não desistiu de você. Ele tirou de você aquela coisa que você tinha como meta. Ele falou, não, isso não é a meta da tua vida. Isso não é o melhor para você. Não, isso não tem pecado aqui. Não, pode até não ter pecado, meu filho, mas vai te desviar da fé. Eu sei o que vai acontecer lá na frente, você não sabe. É lícito o que você deseja, mas vai te desviar da fé. É lícito, mas vai te desviar da fé. E o que eu quero é guardar um povo que me sirva eternamente, que esteja gozando dos benefícios celestiais. Igreja, nós vimos isso. Não é? Nós vimos isso. Isso aqui, amados, sabe o que é que se compara? Eu vou deixar o Hermélio falar. O Hermélio, ele vai contribuir, a gente já está chegando no final. Igor, 2 Pedro 2, 22. É até fácil gravar, porque é tudo 2. 2 Pedro 2, 22. O bem conhecido versículo, que o irmão Hermélio hoje é o nosso leitor da tela, né? Segundo livro pode ler, queridos? Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém? Pedro já vinha falando para a igreja, né, sobre apóstatas também. Ele vai falar, salvo engano, vai falar de Balaão, vai falar de Caim, só não vai falar do Corá. Tá? Ele não vai falar do Corá. Ele vai falar o Judas. Judas vai falar desses dois. Ele diz até, era melhor não ter conhecido. Era melhor nem ter conhecido Cristo. Por quê, queridos? Quando você vomita, significa o quê? O que é que teu corpo está dizendo? Isso não está fazendo bem para você. Vai ter que sair. Ah, mas é muito ruim vomitar. No momento que tem que tirar é doloroso. É chato, mas depois você vai viver. Aí ele faz uma comparação, isso está em Provérbios. Não é porque ele está dito o verdadeiro provérbio. Está lá no livro do Provérbio também. Tá? O cão voltou para o seu próprio vômito. Aquilo que fazia mal, agora ele está voltando para aquilo que fazia mal. E o exemplo da porca, que era um tipo de animal imundo para Israel, mas que Pedro provavelmente já sabia a essa altura do campeonato que Deus tornou puro todos os alimentos na pessoa de Jesus, quando ele diz que o que contamina o homem é o coração do homem, é o que sai da boca, não o que entra. E o evangelista Marcos vai dizer, e assim tornou ele puro todos os alimentos. Claro que no primeiro momento não dava para ninguém entender. Né? Tanto é que só foram entrar na casa de um gentil aproximadamente 10 anos depois do Pentecoste, que é o Cornélio. Aquilo levou uns 10 anos, não foi 10 dias, não. E Pedro teve que se explicar. Pedro teve que ir lá para Jerusalém. Não, peraí, não me chicoteie, não me jogue na cova dos leões. Foi assim, assim. Aí todo mundo teve paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está procurando em todas as nações, em qualquer lugar, independente da etnia, onde você nasceu, a sua cor, a sua raça, a sua condição social, quanto você ganha, quanto você não ganha. Ele quer homens que o temam e que o adorem. A porca, qual o local dela? É por natureza, amados. Existe a explicação científica por que ela fica naquele lamaçal. Questão de temperatura, de controle térmico, tem tudo, não é? Aqui ele usa como exemplo. Ele não está falando mal do animal porca, nem do animal cachorro. Ele está falando de seres humanos que serviam a Deus. Voltou para o espojador de lama. Foi tirado de lá. Amém, querido? Hermélio? É só uma lembrança, eu creio que é pertinente, com relação a essa mistura que Eliasibe fez, me trouxe a lembrança um alerta que o próprio Jesus deu aos discípulos quanto ao fermento dos fariseus. Isso. Entendeu? Que era a hipocrisia. Lembrando. Exato. Que é a hipocrisia, ou seja, o Senhor Jesus tirou os homens daquela hipocrisia, não vivam de aparência, da externalidade, do que os outros podem ver, mas tem uma mudança de dentro para fora. Quando você for visto como servo, é porque já teve mudança, que tenha tido mudança já no teu interior. E não uma mudança exterior,
sem mudar o interior. Por isso que ele chamou de sepulcros caiados. Porque o que é que tem dentro do sepulcro? Um morto. E Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. Amém, queridos? Então a palavra era esse. Eu pensei que vocês já conheciam, porque é muito conhecido esse estudo nas igrejas. Eu fiquei até assim, Senhor, o pessoal todo já deve saber dos móveis de Tobias. Isso antes da gente nascer, eu já sabia que existia isso. Aí os irmãos... Mas agora os irmãos entenderam? Tá? Houve um grande trabalho, queridos. Então tem aplicabilidade para nós não agirmos como um Eliasibe da vida, porque começa ali, quando você coloca os móveis de Tobias, o resto é consequência. Você coloca para dentro de você aquilo que Jesus tirou, que foi oposição a vida inteira contra a construção de uma obra, de um trabalho maravilhoso, e você começa aproveitando-se que ele está ausente, entre aspas, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus da palavra de Deus, e o Espírito de Deus está presente, não é? O resto, mamãe. O resto, não é? O sábado, ou seja, ter a mente transformada, não conformada com esse mundo. Então você tem que estar com a mente transformada todos os dias. Você é o culto particular a Deus. Você é o culto racional a Deus. Não aqui, no domingo. Todo dia. Amanhã, culto. Depois de amanhã, culto. É a sua vida. Você é o culto racional. Não é? Por isso que se fala, é muito comum os pastores falar, olha, não adianta culto domingo a domingo e segunda a sábado você ser um descaracterizado como crente. Ninguém sabe que você é crente. Por causa do seu comportamento. Aí diz, não, Jesus só vai estar lá na igreja. Deus só vai estar na igreja. Aí na igreja você vem, né, com jeito de crente. Mas de segunda a sábado, você nem é pego, porque você descaracteriza tanto que ninguém sabe quem é você. Não é aquele irmão não, é parecido, mas é outro. Não, é você mesmo, só que você é crente só no domingo. As ofertas, o sábado, né? o gemido, o protesto, tudo isso entristece. Ele diz, amado, que a coisa é tão séria que nem Salomão, que era amado de Deus, Neemias que diz isso. Amado de Deus. E não havia rei semelhante a ele. Nem riqueza, nem sabedoria, porque foi dado por Deus. Ele pecou no final, né? Por causa de mulheres estranhas. Ninguém está falando que ele foi para o inferno, mas houve essa falha grave. Não é? Então, esses exemplos, o que é dito? Não tem um exemplo do passado? Não, negativo? Não vamos repetir, já que a gente sabe a história. É isso que ele está dizendo para a gente. Não é? É isso que ele está. E o 29, vamos ficar de pé, queridos. Pode colocar o 29 de novo, queridos? Porque para mim o 29 é o mais grave, porque para mim o 29 fala do momento de um juízo, quando voltar. O 13, Neemias 13, 29. Né? Quando ele fala, lembra-te dele, logo acima ele está falando da descendência de Eliasibe, o sumo sacerdote, casando com filha de Sambalate. E o próprio Eliasibe também se aparentou com Tobias, ou seja, se essas pessoas se convertessem, amém, mas não era isso. Essas pessoas permaneceram inimigas e permanecem inimigas. E aí nós não vamos colocar em pessoas, é todo um sistema do mundo que Deus tirou de nós, toda essa mobília podre que não serve para nada. Pode até ser bonita, pode até ser uma escrivaninha linda, aquela coisa, mas se não é colocada para a glorificação do nome do Senhor, tira essa mobília. Lembra-te deles, dos que fizeram mal, dessa contaminação terrível. Deus meu, pois contaminaram os sacerdócios, como também o concerto. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós glorificamos, nós bendizemos o teu nome, porque tu nos permitiste, Senhor, nesta manhã, a todos nós presentes e os que nos acompanham, estudarmos um pouco mais a tua palavra nesta escola bíblica, neste capítulo 13 do livro de Neemias. Senhor, nós não somos melhores que os nossos irmãos do passado. Por isso nós pedimos a tua misericórdia e a tua abundante graça derramada sobre cada um de nós, para que venhamos a reter o que é bom, como o apóstolo Paulo fala. Podemos até nos expor a algumas coisas, mas vamos ficar com o que é bom
e descartar aquilo que não é do agrado do Senhor. Dá-nos, ó Deus, um intervalo abençoado e prepara o coração de cada um de nós para a palavra que o Senhor já tem, ó Deus, separado para a igreja, a ser, ó Deus, entregue dentre alguns minutos. Oramos agradecidos em nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Temos um intervalo ali, um café, uma água.